Salve, rapaziada! Nós vamos fazer um resumo do livro O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, e o nosso grupo é composto por Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, ou Aloysio de Azevedo, foi um caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, em 14 de abril de 1857 e faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de janeiro de 1913. E, além de O Curtiço, outras obras importantes de Aloysio foram O Mulato e A Casa de Pensão. São dois espaços explorados na obra. O primeiro é o cortiço, amontoado de casinhas mal arranjadas, onde os pobres vivem. Junto ao cortiço estão a pedreira e a taverna de João Romão. O segundo espaço é o sobrado do comerciante Miranda e sua família, ao lado do cortiço. Em O Curtiço, o tempo é trabalhado de maneira linear, com princípio, meio e desfecho da narrativa. A história se desenrola no Brasil no século XIX, sem precisão de datas. O autor quer ressaltar a relação do tempo com o desenvolvimento do cortiço e do enriquecimento de João Romão. Os temas abordados. Nessa obra são abordados muitos temas importantes para entender a nossa sociedade, entre eles a pobreza. É evidente a presença da pobreza nessa obra. O próprio cortiço é um exemplo, onde os aluguéis eram aparentemente baratos, porém mesmo assim era grande coisa para aqueles que lá moravam. O determinismo, que é a ideia de que o meio, a natureza, define o homem, o pensar e as ações. O próprio Jerônimo é um exemplo disso, que depois de um tempo aqui no Brasil, ele começa a brasileirar-se. E aquele homem íntegro, de família, ele acaba... não sei se a gente pode dizer... Ele acaba indo pro lado errado, ele acaba se corrompendo. É até um preconceito isso, quem vem pro Brasil se corrompe, não sei o que lá, Brasil é... Mas foi a intenção do autor. A zoomorfização. O ato de relacionar comportamentos humanos com características de animais é fortemente empregado em O Curtiço, quase sempre usando de forma pejorativa a associação de homem e animal. Vou dar alguns exemplos aqui. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. E cada verso que vinha à sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E viu o Firmo e o Jerônimo atassalharem-se, como dois cães que disputam uma cadela na rua. O livro também conta com o discurso indireto e livre, que é a mistura do discurso indireto com o direto. O narrador dele é onisciente, em terceira pessoa. E agora a gente vai falar rapidamente para vocês um resumo dos principais pontos do livro. A história já começa mostrando um pouco sobre o João Romão, um português que chegou ao Brasil e começou a trabalhar como quitandeiro lá pelas bandas de Botafogo, no Rio de Janeiro. E depois de um tempinho trabalhando ali, já que seu chefe resolveu voltar para Portugal, Romão pensou, ora pois, agora eu já consigo comprar este lugar aí. Dali em diante, expandir o seu negócio em busca de dinheiro passou a ser seu principal objetivo. Romão acabou conhecendo uma negra que era escrava, essa era a Bertoleza, que tinha um pequeno restaurante onde lhe renderam um pouco de dinheiro que serviria para comprar a sua carta de alforria e que assim se visse livre do seu proprietário. Ela deu o dinheiro pro Romão e João Romão, como tinha uma índole a se desconfiar, ele comprou uma alforria falsa e ficou com o dinheiro que a Bertoleza deu para ele. E ela não ficou sabendo disso e João Romão continuou ali como se nada tivesse acontecido. Os dois passaram a trabalhar juntos. Romão via suas posses crescerem ainda mais, comprar terrenos ali perto do seu negócio e assim nasceu o Cortiço de São Romão. Umas 3 casinhas no começo, mas depois passaram a ser quase 100, que hospedariam lavadeiras e alguns homens que João contratou para trabalhar na sua nova pedreira. Nesse capítulo também são citados o português Miranda e sua família. Miranda é um comerciante que vive um casamento conturbado com Dona Estela, a mulher que está sempre a traí-lo e que já não sente mais afeto pelo marido. Tem uma filha chamada Zomira, que não recebe dos pais o amor que merece, e aquilo que era para ser um elo entre os dois acaba sendo um incômodo para ambos. Os personagens que moravam ali no cortiço. Apresenta algumas lavadeiras, Leandra, que era a machona, Ana das Dores e Neném, que eram suas filhas. Tinha também a lavadeira Augusta Carne Mole, que era a mulher do Alexandre, um soldado de 40 anos. O ferreiro Bruno e a Leocádia, que depois aí vai dar uma treta aí. O bagulho fica feio, mano, fica feio. Tinha a bruxa também, era uma véia feia.
Tinha a Marciana e sua filha Florinda. A portuguesa que, apesar de ter tido uma boa educação, se dera mal na vida. Tinha também a Dona Isabel, que tinha uma filha considerada a flor do cortiço, a Virgem Pombinha. E por fim Albino, um jovem afeminado e pobre que vivia como lavadeiro, amigo das lavadeiras e apaziguador das intrigas entre elas. Nesse capítulo, o autor apresenta o personagem Jerônimo, um português que veio para o Brasil junto com a mulher e se tornara cavouqueiro. Depois de um tempo ele acaba virando meio que um supervisor da pedreira. A mulata Rita Baiana, que havia passado 3 meses fora, retorna ao cortiço, junto de seu amante, o capoeirista Firmo. Todos vão cumprimentar e receber ela. Nessa mesma noite, ocorreram 2 festas no cortiço, uma de Rita para receber Firmo e seu amigo, Porfiro, e outra na casa das Dores. Todos os moradores estavam animados com as festas e ajudavam com os preparativos. Firmo e Porfiro chegam no cortiço, carregando um violão e um cavaquinho. Ao tardar, as 2 festas começaram, uma do lado da outra, com muito barulho e agitação, e claro, muito chorinho. E foi por essa música que Jerônimo se encantou, e quando se aproximou para poder ver a dança, se apaixonou por Rita Baiana. Jerônimo fica doente e sua mulher Piedade tenta cuidar dele, porém ele recusa tudo que ela faz, sendo rude e impaciente. Sério, foi difícil dessa parte. A bruxa e mais algumas mulheres foram cuidar dele, mas só quando Rita aparece que Jerônimo esboçou algum tipo de reação positiva. Rita ajuda Jerônimo a se recuperar. Ela falou pro cara beber café e pinga. Top 10 médicos. É nesse momento que Piedade começa a suspeitar da intimidade entre os dois, que começava a aflorar. Nesse mesmo dia, Leocádia traz seu marido Bruno com Henrique. O rapaz ofereceu um coelho para poder transar com ela. E obviamente que ela aceitou. Nesse capítulo, Jerônimo começa a se abrasileirar. O mais interessante nisso é que o autor também narra a mudança nos hábitos alimentares de Jerônimo, que passou a ser um amante da culinária brasileira. Ele começou a fumar também. Sua mulher Piedade já não reconhecia mais o marido, que cada vez mais perdia seu interesse por ela, então recorreu à bruxa e suas mandingas. Outro acontecimento importante é que Florinda, filha de Marciana, fica grávida de seu Domingos, o caixeiro de João Romão. Todas as lavadeiras do cortiço vão dar o salve no Domingos, que se recusava a casar com ela, mas João Romão o ajuda a fugir, dizendo que ia ressarcir Marciana e sua filha. No anoitecer do mesmo dia, Leone, uma linda moça, aparece no cortiço. Ela era uma prostituta que enriqueceu e se vestia muito bem. Ela foi ao cortiço levar sua afilhada Juju, que era filha de Augusta e Alexandre, para ver os pais. Leone passou mais um tempo lá e, antes de ir, pediu que Pombinha, a qual ela tinha um certo apreço, fosse visitá-la com a mãe. Miranda ganha o título de Barão do Freixal, o que enche João Romão de inveja. Florinda foge do cortiço e Marciana, sua mãe, fica destruída, e ao culpar João Romão pela fuga da filha, é expulsa do cortiço por ele, que afirmava que Domingos havia o enganado e fugido sem deixar o dinheiro para ressarci-las, e no dia seguinte, Marciana é presa. Nessa noite, Firmo e Jerônimo brigaram, pois o português havia dado em cima de Rita, enfurecendo o capoeirista. Quando Jerônimo estava para ganhar a luta, Firmo rasga o seu ventre com uma navalha e depois fugiu por trás do cortiço. As pessoas à volta, incluindo Rita e Piedade, vão acudir Jerônimo, enquanto o resto do cortiço se une para não deixar a polícia entrar. Durante essa imensa confusão, a casa de número 12 começa a pegar fogo. Os policiais entram e as pessoas correm para salvar suas coisas, e então uma tempestade começa. A briga acabou e João passou o dia contabilizando o prejuízo e pensando em maneiras de contorná-lo. Rita Baiana continua ao lado de Jerônimo, enquanto Piedade ainda está aflita e chorando. Depois da confusão, as pessoas voltaram à sua rotina, menos Pombinha, que havia sido abusada por Leone enquanto sua mãe dormia. Nesse dia é narrado o momento em que Pombinha resolve passear em volta do cortiço, até que entre pensamentos e sonhos torna-se uma mulher. Pombinha foi para casa contar para sua mãe a novidade. Logo todos do cortiço já estavam sabendo e parabenizando a filha. Ela e João da Costa finalmente poderiam se casar. Jerônimo precisou ser encaminhado para um hospital e a partir daí Rita ficou sozinha e quase sem contato com o Firmo, que foi proibido de entrar na estalagem. Bruno também estava mal, estava arrependido de ter expulso Leocádia de casa. Então ele pediu a Pombinha que lhe escrevesse uma carta dizendo que ainda a amava e que esqueceria a traição. Pombinha se casa e sai abençoada do cortiço, de um cortiço rival, chamado Cabeça de Gato. Um sentimento de intriga se forma entre os Cabeças de Gato e a Carapicus, o cortiço de João. Firmo, como foi expulso da Carapicus, era muito respeitado pelos Cabeças de Gato.
Agora João se concentra com a intriga com Miranda. João muda seus costumes, começa a se vestir bem, a fazer a barba e colocou alguém para servir pratos. Com a mudança, Miranda e Botelho começam a falar com João. Botelho deu a ideia para João que se casasse com Zumirinha, assim poderia levar toda a herança. João pensa bem e percebe que Bertoleza seria um problema, e pensa, e se ela morresse? Rita de fato estava interessada em Jerônimo, que ainda estava fraco de tantos meses de cama. Piedade ainda se remoía de tristezas. Antes de Firmo colocar em prática a sua ação, Jerônimo já armava sua vingança com mais 2 amigos, Zé Carlos e Pataca. Numa noite chuvosa, Jerônimo, Zé Carlos e Pataca decidiram se encontrar no bar Garnizé. Pataca entrou para embebedar ainda mais o Firmo, que confessou que queria atacar Jerônimo naquela noite. Os dois caminharam até a praia e encontraram Jerônimo e Zé Carlos, que o atacaram. Mataram o Firmo de pancada e jogaram o corpo no mar. Após pagar os ajudantes, Jerônimo volta ao cortiço e vai em direção à casa de Rita, que ao vê-lo cheio de sangue e com a navalha de Firmo, entregou-se completamente a ele. Fizeram um plano de sair da estalagem e viverem juntos. Piedade, mulher de Jerônimo, passa a noite preocupada pelo paradeiro de seu esposo. Na manhã seguinte, Piedade sai pela cidade para buscar saber por onde andava seu homem. As vizinhas, curiosas sobre a situação de Jerônimo, perguntam para ela o que havia acontecido, e ela explica o que aconteceu durante a noite sobre suas aflições. Na volta ao cortiço, ela descobre que ele poderia ter sido o homem que matou Firmo, que passou a noite bebendo e foi se encontrar com Rita. Quando anoitece, Piedade foi encarar Rita Baiana, que iria se mudar para morar com Jerônimo. As duas então foram ao chão, a tapas e arranhões. Os moradores se dividiram assistindo a briga. Os portugueses apoiavam a Piedade e os brasileiros a Rita, porém sem interferir. A briga continuou e Piedade perdia. Os portugueses ameaçaram interromper a briga e os brasileiros logo foram para cima deles. Nessa briga generalizada, a polícia apareceu, mas não quis entrar no cortiço. O capítulo se encerra com outro cortiço, Cabeça de Gato, indo se vingar pela morte de Firmo, um dos seus. Cabeça de Gato avançaram sobre os carapicos, e a luta deu início. A briga estava sob pé de igualdade até que se inicia um incêndio na casinha 88. A bruxa, uma das lavadeiras, louca, havia colocado fogo na casa. Os Cabeça de Gato abandonaram a luta, pois seria desleal lutar naquela situação. Os moradores começaram a correr, remover os móveis de casa e trazer água para apagar o fogo. Um tempo depois, os bombeiros chegaram e começaram a combater o incêndio. O capítulo se inicia em uma cena onde o velho Libório, homem que se passa por mendigo e aproveita da bondade das pessoas, entra no meio de uma das casas no incêndio para recuperar suas garrafas cheias de dinheiro. João pega as garrafas enquanto o velho fica estatelado no chão. No dia seguinte, na retirada dos corpos, são encontrados os restos mortais da bruxa e do Libório. A filha de Augusta, uma das lavadeiras, também morre. João Romão havia colocado um seguro no cortiço e com a mais boa quantia de dinheiro que do velho Libório, João daria início às obras que ampliariam o cortiço. Jerônimo e Rita aproveitavam a nova vida. Ele agora havia deixado de lado seus sonhos portugueses e se tornara quase um legítimo brasileiro com os mesmos hábitos e vícios. Piedade, por sua vez, se recuperava da briga com Rita, mas caía na agonia durante seus dias, sempre se embebedando. A filha de Piedade, Jerônimo, que passava a semana toda no colégio no centro da cidade, vinha agora consolar a mãe no fim de semana. Após um tempo, Jerônimo parou de pagar o colégio da filha. E o cortiço de São Romão só prosperava. O João começou a fazer alguns investimentos lá e a infraestrutura do local melhorou muito. Parecia até uma cidade lá dentro. Enquanto isso, a Piedade, a ex-esposa do Jerônimo, ela estava cada vez mais afundada em dívidas e ela tinha até virado alcoólatra. Estava toda quebrada. E aí o Pataca, um dos amigos do Jerônimo, vê ela nessa situação e resolve se aproveitar. Ele se convida para ir na casa dela e aproveita que ela tá bêbada e estupra ela na frente da filha. Enquanto isso, o João Romão estava cada vez mais próximo da alta sociedade e cada vez mais rico. A única coisa que faltava para ele ser aceito nessa burguesia, entre aspas, era ele se livrar da Bertoleza. O Botelho tinha sugerido para ele matar ela de alguma forma, seja envenenando ela ou mandando alguém matar ela. Só que o João Romão lembrou que ela era uma escrava fugida, né? Ele só tinha falsificado os documentos. Então ele chamou os antigos donos da Bertoleza e quando eles chegaram lá, ela viu eles e tentou fugir. Mas quando ela viu que ela não ia conseguir, ela pegou uma faca e cortou a própria barriga e se afogou no próprio sangue. E morreu dizendo que preferia morrer do que voltar para lá. Então,
A última cena do livro mostra o João Romão saindo do lugar de onde a Bertoleza se matou para ir atender a porta. E na porta estavam algumas pessoas do movimento abolicionista que foram entregar para ele um certificado de sócio benevolente. Pra ser sincero, a minha opinião do livro geral não foi muito positiva. Eu não gostei muito do livro, principalmente por causa da narração extremamente pacata e antiga. Aqui não dá muito para culpar o livro, afinal de contas, o livro é antigo, a história é antiga, então obviamente a linguagem é antiquada e arcaica. É um português diferente, é um português complicado de entender, e esse é o principal ponto que eu tenho a criticar do livro. Agora, o principal ponto que eu tenho a elogiar do livro é o fato que a história é muito, muito complexa, com diversos personagens interessantes, diversos pontos incrivelmente detalhados e com diversos temas que até hoje são muito polêmicos e até hoje são muito comentados. Bom, no começo eu tava bem chato, eu não tava com muita vontade de ler o livro, aí fui me apegando aos personagens, a história foi começando a ficar mais legal, deu pra perceber a crueldade do ser humano ali, as impurezas, foi ficando bem bacana mesmo, gostei bastante. Agora eu vou dar minha opinião sobre esse livro, que sinceramente eu tava meio receoso pra ler, eu não tava querendo muito não, porque preguiça é o nome. Tanto que quando eu li em 3 dias pra que acabasse o mais rápido possível. Mas eu acabei curtindo bastante, porque traz assuntos importantes pra sociedade. Não, traz assuntos importantes que estão presentes na sociedade. É legal, claro. E a cada página que você lê, você se sente mais interessado pra saber sobre as histórias dos personagens ali. E você acaba ficando bem chocado em algumas delas. E triste também, é triste a situação. Mas é isso aí, eu recomendo o livro pra geral, curte bastante. No início da leitura eu tava achando o livro bem maçante, mas acho que era mais pelo fato de ser obrigatório do que do livro ser ruim em si. Mas conforme eu fui lendo, o que me acabou prendendo mais ao livro foi o desenvolvimento dos personagens. Mas assim, já aviso, pelo como vocês viram no trabalho, que a história é bem pesada, trata alguns temas meio delicados até, e os personagens que não são malandros aí, ou eles são enganados, ou eles se corrompem, mas a história é bem legal, o desenvolvimento dos personagens é muito bom, a narrativa se conduz bem. No geral, eu gostei do livro. Bom, já que é pra ser sincero, vamos lá. No começo eu tava com bastante preconceito, na verdade, com o livro. Eu acho que todo mundo tem, né, com obras brasileiras no geral. Aí eu fui ler o livro, a professora passou o quê? Em junho, julho. Só fui ler semana retrasada. E assim, procrastinei muito. Mas eu ficava pensando, pô, mano, o maluco escreveu isso aqui antes do meu bisavô nascer. Eu não entendo menos da metade do que o cara tá escrevendo. A professora tá de sacanagem comigo, né, mano? Mas daí eu ia lendo e, pô, eu comecei a gostar dos personagens, comecei a gostar do enredo que tava desenvolvendo ali. Enfim, o livro ele aborda uns temas bastante complexos, sabe? A sujeira, a podridão do ser humano, as impurezas, esse tipo de coisa. E, pô, o Aloysio de Azevedo ele é considerado o maior autor do naturalismo brasileiro, né? E não é à toa, o cara realmente sabe como é que escreve uma história da hora. No pulo de uma pulga, no salto do saruê, todo mundo... Não, essa parte não.